Que vontade de viver num país em que pelo menos a lei de talião, aquela antiga lei de talião, valesse para os dois lados. Mas infelizmente a gente não mora num país assim. Desde 1º de janeiro de 2023, quando esse pessoal aí assumiu o poder, nós estamos vivendo um processo que nem os maiores escritores das distopias que a gente conhece, tipo 1984, poderiam imaginar, poderia sair das suas mentes. A gente está vivendo num país onde a gente não encontra ressonância entre o que está acontecendo e o que a gente está vendo, o que oficialmente acontece com aquilo que a gente está vendo. É aquela coisa de você acreditar no que os seus olhos veem ou naquilo que as pessoas estão falando. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque em 8 de janeiro de 2023, esse pessoal que abriu esse processo aí contra os manifestantes que estavam lá em frente o quartel em Brasília, esse pessoal aí não fez nada, nenhum ato que pudesse ser enquadrado como terrorista. E mesmo assim, esse pessoal foi preso como terrorista. E eu falo isso porque, se vocês verem na foto da capa aí, vocês vão ver eu e a minha esposa participando da manifestação aqui na minha cidade. Eu não sou terrorista. Se eu estivesse em Brasília, eu também estaria lá junto com aquele pessoal. E possivelmente eu estaria preso hoje. E eu não sou terrorista, minha esposa não é terrorista. Mas o pessoal está enquadrando esses manifestantes, essas pessoas que estavam lá pedindo por socorro, como terroristas. E eles não sabem mais o que fazer, eles não sabem mais o que fazer para desfazer esse caminho que eles tomaram. Eles tomaram um caminho aí que a gente não sabe onde é que vai dar. A gente só sabe que eles tomaram o caminho errado. E eu não fico satisfeito com os caminhos que estão tomando esse país. Eu não fico sossegado. Não fico sossegado por quê? Porque as coisas não estão caminhando do jeito que a gente imagina que deveria caminhar. O Brasil está caminhando para uma ditadura. Quem não entende isso, quem não chegou a essa conclusão, está sofrendo de alguma coisa, como diria o professor Olavo de Carvalho, está sofrendo de algum problema cognitivo. Não está percebendo o que está acontecendo com o nosso país. Está inexoravelmente caminhando para um destino que não é o destino que a gente gostaria que o Brasil caminhasse. E tudo isso tem um nome, é Partido dos Trabalhadores. O PT, esse pessoal que assumiu o poder aí, não tem noção para onde é que eles estão levando esse país. Aliás, eles têm noção. Eles querem levar esse país aqui para um país, para uma ditadura de esquerda. Para chegar nesse ponto aí, eles precisam destruir o país. É isso que eles estão tentando fazer nesse momento. Se eles vão conseguir ou não, isso está na nossa mão. Nós que vamos decidir se eles querem, se eles vão conseguir, que querer eles querem, né? Se eles vão conseguir ou não levar isso até onde eles querem. E tudo isso aí, gente, tem uma ideologia por trás, e uma cabeça. Tem uma cabeça, alguém que está pensando tudo isso aí por trás. E esse alguém, a gente tem a gente sabe quem que é. Quem está pensando tudo isso aí chama-se José Dirceu. Ninguém pode falar que o José Dirceu é o grande pensante, é a grande cabeça pensante. Ou vocês acham que o Lula, com aquela ignorância toda dele lá, consegue pensar todas essas coisas que estão acontecendo no Brasil, teorizar todas essas coisas que estão acontecendo no Brasil? Se você acha isso, que o Lula é capaz de fazer isso, que o Lula
Eu sinto muito te informar que você está muito enganado. Quem está por trás de tudo isso aí é o José Dirceu. Não adiantou mensalão, não adiantou petrolão, não adiantou a Lava Jato, não adiantou nada. O cara conseguiu se livrar de tudo isso aí. Eu não sei qual é a carta que ele tem no bolso do colete lá, que consegue sacar sempre que ele está em dificuldade, ele consegue sacar essa carta e dá. Quem é do interior sabe do que a gente está falando, o truco. E dá. Parece que ele tem um zap na mão e o pessoal não consegue fazer nada do que aquilo que ele quer. E com base nisso, gente, eu já falei nos vídeos anteriores aí eu morei um tempo bom em Campo Mourão. Campo Mourão é uma cidade do noroeste do Paraná e de vez em quando eu vou para lá. De vez em quando eu vou para lá e num desses dias aí, numa dessas visitas minha a Campo Mourão, eu precisava fazer revisão no carro que eu tinha viajado e em Campo Mourão não tinha uma concessionária daquele veículo que eu estava dirigindo naquela época lá. E aí eu tive que ir para Umuarama. Aí na minha viagem para Umuarama, eu passei em frente à cidade chamada Cruzeiro do Oeste, naquela região lá. E aí eu escrevi uma crônica. Naquele dia lá eu voltei para casa, depois que eu peguei o carro revisado, eu voltei para casa, voltei para Campo Mourão. E em Campo Mourão mesmo eu escrevi uma crônica que eu gostaria de ler para vocês aqui. A crônica chama-se Anistia. E eu escrevi isso. Passeando pelo Paraná, passei em frente à entrada da cidade de Cruzeiro do Oeste, encravada entre Umuarama e Maringá, na região noroeste do estado. Quem conhece minimamente a história da esquerda brasileira das últimas 7 décadas não passaria por esta cidade sem lembrar do personagem mais deletério, mais tóxico e mais maquiavélico que o país conheceu no último século. Vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição, disse certa feita o personagem que desde 2002 dá as cartas no país, sempre na sombra, sempre nos bastidores, e que só não se tornou presidente do país porque um certo Bob lhe tirou os holofotes, fazendo-o recuar para o underground político novamente. Na cidade do interior do Paraná, o personagem se escondeu por algum tempo depois de passar por uma cirurgia facial para disfarçar a aparência e uma reciclagem nominal para escamotear o próprio nome. Ali viveu e constituiu família com nome e rosto falsos. Até que chegou aquela tal da anistia em 1979, que deu perdão a todos os terroristas brasileiros, incluindo esse grupo que pertencia ao personagem, que tentaram derrubar a democracia e implantar a ditadura do proletariado por essas bandas. O nosso personagem, preso por atos terroristas, foi liberado quando outros terroristas sequestraram embaixadores estrangeiros no Brasil e exigiram, em troca, a liberdade dos terroristas presos. O personagem saiu do país nessa leva de terroristas trocados e se alojou em Cuba. Porém, a sua natureza não o deixou descansar enquanto não voltou para o Brasil, para o interior do Paraná, com cara nova, novo nome. Arrumou mulher e sem revelar sua verdadeira identidade, casou-se. Abriu uma loja de artigos masculinos junto com a esposa, teve um filho, que atualmente é deputado federal, e continuou agindo na sombra como sempre fez e continua fazendo até hoje. Quando então veio aquela tal de anistia, o personagem chegou para a família criada sobre uma base fake e disse: "Vou lá, não sou quem vocês pensam que sou. Agora que posso voltar ao Brasil,
por causa dessa tal de anistia, vou fazer isso, voltar ao Brasil. Dito isto, pegou sua mochila, voou para Cuba novamente. Lá, desfez o disfarce da cara. Nova cirurgia lhe deu a aparência anterior e, com a cara dos tempos de terrorismo, estava pronto para voltar para o país de onde ele saiu apenas no momento da troca de prisioneiros terroristas por embaixador sequestrado. Foi montada a farsa da volta do que não foi, e por causa daquela tal anistia concedida pelo governo militar, estava o personagem oficialmente de novo no Brasil, livre para continuar agindo como sempre agiu, praticando tudo o que for necessário para destruir o país. Hoje, quando se vê a esquerdalha bradando aos quatro cantos que os terroristas de 8 de janeiro não podem ser anistiados, faz todos os que conhecem um pouco de história rirem às escâncaras. Se não fosse aquela tal de anistia concedida pela ditadura militar, esse pessoal nem no Brasil estaria, imagine se manifestando. Mas tudo o que aconteceu propiciou ao personagem agir na sombra e no submundo da política, articulando as piores coisas que aconteceram ao povo brasileiro nas últimas décadas. E, infelizmente, parece que chegou o tempo em que o personagem previu que eles tomariam o poder. Afinal, o poder agora é deles, que agem para nunca mais entregá-lo a ninguém. Que Deus nos ajude. Então foi essa a crônica que eu escrevi naquela ocasião lá. Não sei quanto tempo faz, não sei se faz uns 6 meses, um ano que eu escrevi essa crônica aí, mas a situação permanece dessa forma ainda. Ou seja, os terroristas de verdade, sem aspas, não querem anistia para os terroristas com aspas. Porque ficar na porta do quartel, cantando o hino nacional, rezando e lendo a Bíblia, assistindo missa, eu acho que isso não é terrorismo. Terrorismo é fazer aquilo que o personagem da crônica fez. Então a gente está numa situação muito, muito difícil. E eu falo isso por quê? Porque eu estive lá. Eu fui naquelas manifestações. Se eu estivesse em Brasília, eu estava lá, estava preso e eu não sou terrorista. Eu não sou. Nem eu, nem minha esposa, e nós estávamos lá. Então, aqui direto da periferia do Brasil, eu peço que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, dê o seu like. Se gostou, dê o like. Se não gostou, dá o dislike. Mas compartilhe, divulgue o canal e a gente agradece demais. Direto da periferia do Brasil, então, até o próximo vídeo.